Olá, querido, graça e paz, que Deus te abençoa em Cristo Jesus. Seja todos muito bem-vindos à Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Eu sou o pastor e professor Washington Oliveira e estou chegando aqui mais uma vez com o nosso curso de teologia, nosso curso básico de teologia. Para você que ainda não é inscrito, no nosso canal, peço a sua gentileza, a sua colaboração. Inscreva no nosso canal, dá um like lá, que é muito importante o seu like, para que o YouTube venha reconhecer a nossa escola e que nos ajude a crescer. Então, é muito importante o seu like, você adicionar o sininho para que todos os vídeos, toda a aula da nossa escola, você venha ser alcançado e nos ajudar a crescer a nossa escola, né? Deus em Cristo te abençoa, Nós estamos no curso básico de teologia da nossa grade, do nosso curso. Nós estamos estudando teologia sistemática 1, Olha aqui a nossa apostila. E dentro da teologia sistemática 1, nós estamos abordando a origem bíblica, a palavra de Deus, Deus, a Trindade, atributos divinos, o Senhor Jesus Cristo, o pecado, a expiação do pecado e a eterna salvação em Cristo Jesus. Então, nós estamos na página de número 6 e vamos dar continuidade à nossa aula de teologia da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Então, na página 6, algo muito importante, Vamos lá. Observação aqui, As testemunhas de Jeová fizeram uma Bíblia própria, traduzida de tal modo a apoiar suas crenças. Ela se chama a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Não crê, nem divide a Bíblia em Antigo e Novo Testamento, mas divide a Bíblia em Escritura hebraica, o Antigo Testamento, Escritura grega, cristão, Novo Testamento. No entanto, a própria Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento. O Antigo é a Nova Aliança e a Antiga Aliança, Então, a própria Bíblia em si, ela divide. Então, vamos lá, Nós temos dois textos interessantes, que está em Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 33, e Mateus capítulo 26, do versículo 27 a 28. Paulo afirma também em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 25. Então, os TJ, que nós chamamos de TJ, as Testemunhas de Jeová, eles traduziram uma nova Bíblia, que ele chama de tradução do Novo Mundo, aonde eles não dividem a Bíblia em Antigo Testamento e em Novo Testamento. Porém, ele chama de o Antigo Testamento escritura hebraica e o Novo Testamento ele chama de escritura grega. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui um texto muito relevante da palavra de Deus, a qual irá nos dar um esclarecimento melhor sobre o Antigo e o Novo Testamento. O primeiro texto que eu quero deixar está no livro do profeta Chorão, a saber, Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 31. Vamos lá. Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. E o versículo também 31. Olha só o que diz a palavra. Eis que dia vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com uma casa de Israel e com uma casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, nos dias em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior. Então o profeta Chorão, o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 33, ele fala assim: dia virão em que eu vou renovar o pacto em que eu fiz com vocês. Esse pacto foi feito com Deus, que Deus fez com Abraão, reforçou com Isaac e com Jacó.
que Deus transforma o nome dele, que chamava Jacó, que significa enganador, suplantador, e Deus coloca Israel, que significa príncipe diante de Deus. Então, esse texto fala que a própria Bíblia em si, ela se divide em Antigo Testamento. Outro texto bastante relevante para nós está em Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Mateus, o capítulo 26, versículo 27. Vamos lá. Capítulo 26 de Mateus, versículo de número 27 e 28. Olha só o que está escrito. Interessante, né? E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, a própria Bíblia, ela se divide em Antigo e Novo Testamento. Então, a gente vê que as testemunhas de Jeová, eles fazem uma Bíblia onde eles não dividem nem o Antigo nem o Novo Testamento. O Antigo Testamento eles chamam de escritura hebraica e o Novo Testamento eles chamam de escritura grega, onde eles apoiam os seus conceitos, né? Aquilo que eles acham. Eles não acreditam que Jesus ele é Deus, não acreditam em hipótese nenhuma que Jesus ele é divino, é Pai. Eles até acreditam que Jesus é um profeta, é um patriota, é uma pessoa comum, mas eles não aceitam em hipótese nenhuma que Jesus é Deus. Então nós vemos vários textos provando que Jesus é Deus. Nós vamos ver isso no batismo de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13, que a participação dos três no batismo, né? Nós vamos que Jesus se apresenta para João Batista, João, né, o Batista, o primo de Jesus, e Jesus está sendo batizado por João Batista. Ou seja, o filho está sendo batizado nas águas por João Batista. Aí nós vamos ver o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Ele não é uma pomba, ele desce em forma de pomba, um tipo. E nós vemos a voz também de Deus. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então aqui a gente vê a junção dos três. Existe um Deus que subsiste em um, né? São três pessoas distintas, nós cremos nisso, que todos três são Deus. Todos três são um em propósito de santidade, de verdade, e trabalham em função, né, de Deus, e são Deus. Então a gente vê aqui que a própria Bíblia ela se divide, querido, em Antigo e Novo Testamento. Então aqui, logo em seguida, nós temos aqui as cópias mais antigas da Bíblia. Vamos lá. As cópias mais antigas que se conhece hoje são as escrituras do Mar Morto, datadas no ano 100 a.C., né? Há vários manuscritos antigos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né, em línguas diferentes. As cópias mais antigas da parte da Bíblia é datada no ano 325 depois de Cristo. Está na Biblioteca do Vaticano. Então as cópias, existe cópia da Bíblia mais antiga. Existe uma cópia aqui que nos chama muita atenção, que é chamado de Escritura do Mar Morto. Então essa cópia ela foi achada no ano 100. No ano 100, interessante, né? No ano 100 antes de Cristo, e quando eles levaram para uma universidade, né, nos Estados Unidos, eles detectaram que era uma cópia inteira do livro do profeta Isaías. E quando eles pegaram essa cópia inteira do livro do profeta Isaías, comparando com a nossa Bíblia de hoje, né, viram que, de fato, é idêntica, é a mesma palavra. Então a gente vê que a palavra de Deus, a gente vê Deus zelando, Deus cuidando. Por isso que ele disse para Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo de número 12. Deus pergunta para Jeremias. No 11, ele pergunta: o que você vê, Jeremias?
E Jeremias responde: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, as escrituras sagradas é de fato a palavra de Deus. Perceba que Deus ele chama 40 homens, 40 autores diferentes. Viveram em época distinta, diferente. Alguns até foram contemporâneos, mas a maioria viveram em época difícil, diferente, distinta. E aí nós vamos ver que 40 homens, num período de 1.600 anos, escreveram a Bíblia. Então a gente vê a junção dos 66 livros, né? A gente vai ver que de fato é a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, a palavra que Deus escolheu. Então, Deus, né? Nós temos várias bibliotecas, várias cópias da Bíblia em várias bibliotecas espalhadas em todo o mundo. Se você for lá no Vaticano, na sede da Igreja Católica, você vai ver que existe uma cópia lá, né, antiga. Muito bonito. Se você for numa biblioteca em Londres, você vai ver que tem cópia da Bíblia. Se você for em Paris, na França, você vai ver cópia da Bíblia. Então, de fato, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Agora, interessante isso aqui. Porque seria impossível alterar ou tirar um texto da Bíblia. Nós vamos, né, provar aqui, vamos ver aqui, porque seria impossível alterar ou tirar qualquer texto, qualquer palavra da Bíblia. Número 1 aqui, vamos lá. Nas Bíblias mais antigas, cada livro era escrito à mão. Em geral, livro por livro. Então, era escrito à mão, manuscrito. Não tinha computador, não tinha rede social naquela época. Então, vou ver o trabalho. Imagina a pessoa escrever o livro de Salmo, né? Tem 150 salmos. Imagina o Salmo 119, né? Que é o maior salmo. Você escrever aquilo todinho e depois ter que alterar, seria impossível, né? Número 2, vamos lá. Esse trabalho era feito por escriba e gente dedicada a essa penosa e difícil tarefa. Então, quem estava escrevendo eram os escribas. Eles tinham qualificação suficiente para fazer, eles eram formados naquilo ali, e além de ter qualificação e ser apto para poder fazer, eles tinham temor. Então, quando há temor no coração da pessoa, a gente consegue fazer aquilo com sinceridade. É por isso que o salmista, no Salmo 119, versículo de número 11, guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Número 3, os textos da Escritura eram bem conhecidos pelos escribas e sacerdotes mestres. Então ele estava familiarizado com os textos. Então os textos não eram desconhecidos para eles. Era coisa que eles conheciam e eles dominavam o assunto. Então era impossível. Número 4, assim, se houvesse uma alteração, seria percebido por eles. E a Bíblia não trata só de leis religiosas, mas sobre herança, trabalho, prática comerciais, história de Israel, do povo e vários outros assuntos. Então a Bíblia ela é um livro histórico, é um livro de geografia, é um livro que fala sobre herança. A Bíblia, nós vemos isso no Evangelho de Jesus, no capítulo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o biógrafo e o doutor Lucas, no capítulo 15, versículo 11, que fala sobre herança. Que o filho mais novo, o filho pródigo, ele chega para o pai e diz assim, pai, me dá a parte que me pertence. E o pai, sem questionar, o pai pega e dá a parte dele, já falando de herança. A Bíblia também fala sobre história também. São várias histórias, né, que a Bíblia nos conta sobre vários assuntos, né? Então, é impossível também. Em quinto lugar, vamos lá.
além disso, centenas de textos, os mais significativos são repetidos na Bíblia, em vários livros. Exemplo, a gente vai ver no Evangelho de Mateus, que fala da mulher do fluxo de sangue. No Evangelho de Marcos também, e no Evangelho de Lucas também. Retrata, às vezes, sobre o mesmo assunto, de um ponto de vista diferente. É como o Evangelho, porque na realidade o Evangelho é um Evangelho, não existe 4 Evangelhos, existe 4 versões de um. Então nós temos a versão de Mateus, a versão de Marcos, a versão de Lucas e a versão de João. Então, tem vários textos que se repetem em outros livros, né? Por exemplo, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz que o justo vive pela fé. Isso vem se repetir lá na carta de Paulo, aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque o justo, ele vive da fé. Então, era impossível eles alterar. Número 6. Assim, se um texto fosse retirado ou alterado, teria de ser feito um livro a cada vez. Olha só o trabalho que dava. Um livro de cada vez. Então, era impossível. Vamos lá, vamos continuar. Número 7, melhor dizendo. Que alteração teria que alterar todas as cópias feitas em cada livro, onde tivesse esse texto. Então, se fosse para alterar, teria que alterar todo o livro. Imagina um livro de Salmo. Você alterar tudo. Fazer um trabalho, um retrabalho. Seria impossível. E o número 8, né, o último aqui, logo cada alteração teria de ser feita em todos os livros. E todas as pessoas que tivessem, entendeu? A dificuldade, a impossibilidade de fazer. Então, era impossível alterar. Então, o que a gente entende aqui? Que eu quero explicar para os alunos. É que as pessoas vão chegar para você e vão dizer assim, olha, mas a Bíblia ela é um livro feito por homens pecadores, homens comuns como nós. Sim, de fato ela foi. Porque Deus nunca quis trabalhar sozinho. Deus sempre chamou o homem e deu oportunidade para os homens participar da sua obra. E eles participaram. Então foram homens. Então Deus respeitou o estilo de cada autor, respeitou o jeito dele escrever, mas todas as palavras Deus estava por trás, estava inspirando tudo. Então aí seria impossível alterar, né? Então aqui seria impossível alterar a Bíblia, porque os livros da Bíblia eram feitos em um de cada vez, era copiado à mão. Se alguém quisesse falsificar a Bíblia, teria de alterar todas as cópias existentes, uma a um. Além disso, os judeus estudiosos da Bíblia notariam a falsificação. Então, um judeu que era estudante, que era um mestre, né? Era um mestre, o Esdras, sacerdote Esdras, era um mestre. Um homem como Moisés, que era, segundo a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, que era Moisés, instruído em toda a ciência egípcia e era poderoso em suas palavras. Então, os escribas, eles iam perceber que havia alterado alguma coisa. Então, tá vendo como é que era impossível? Era difícil eles alterar qualquer coisa da Bíblia? Seria impossível. Página de número 7 da nossa apostila, dando continuidade à nossa aula do curso básico de teologia, na primeira matéria, Teologia Sistemática 1, Deus Todo-Poderoso. Quem é Deus? Essa é uma pergunta muito interessante, que mais você vai ouvir. Quem é Deus, né? Quem é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Ele é o Espírito Eterno com personalidade. Existe por si mesmo, Criador de todas as coisas, onipotente, onipresente.
A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus e mostra a sua existência como um fato. Fica por conta a responsabilidade do homem crer em Deus ou não, pois desde o princípio Deus revelou-se ao homem, ou pessoalmente, ou por sua grandiosa criação, a Bíblia. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que é premiador dos que o buscam. Em outra tradução, galardoador dos que o buscam. Então, a pergunta que não quer calar: quem é Deus? Da onde surgiu Deus? Quem criou Deus? Deus não se preocupa, a própria Bíblia não se preocupa muito em dar alguma satisfação da onde surgiu Deus. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus crê que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, Deus se revela para a gente de que maneira? Através da sua palavra. Irmãos, às vezes existem pessoas que dizem: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Quando nós começamos a olhar para o céu à noite e começamos a olhar as estrelas, a lua, quando tentamos, que às vezes não consegue olhar para o sol durante o dia, e a gente vê que é tudo muito complexo. A gente vê que por trás, de tudo isso, existe um Criador. Existe alguém que criou, alguém que de fato está por trás. Mas isso nos mostra através da fé, através da palavra. Ou você crê ou não crê. Então, o questionamento que às vezes que as pessoas perguntam, quem é Deus, quem criou Deus? Deus é eterno. Deus não tem explicação. Vamos agora aos atributos de Deus que somente Deus tem. Atributos de Deus, vamos lá. Os atributos são as qualidades características que mostram a sua perfeita moral e personalidade. Os títulos e nome que as Escrituras dão a Deus mostra que Ele é o seu caráter e atribuições. A Bíblia refere-se a Deus por vários nomes e títulos. Cada um deles revela-nos algo sobre Ele. Deus é Espírito com personalidade, sabedoria, dotado de poder. Ele é santo, perfeito e justo. Ele é Deus. Então Deus, atributos são qualidade que somente Deus tem, que só é retribuído a Ele. Então Deus, ele é um Espírito com personalidade. Deus é Espírito. Mas aonde está isso? Está registrado na Bíblia. Evangelho de João, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 4, versículo 23 e 24. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele vai dizer: mulher, a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus não depende do corpo humano, dessa matéria. Ele é Espírito. Lógico que quando ele quer se comunicar conosco, ele se humaniza em um corpo. Mas ele é Espírito. E importa, Jesus falou para a mulher samaritana, que aquele que o adore em espírito e em verdade. Então vamos lá. Alguns, dos atributos que Deus tem, que somente Ele tem. Letra A. Onipresente. O que isso significa? Deus é onipresente. Significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí nós temos um texto
o Salmo de número 139, versículo de número 7 a 9. Eu quero conferir. Livro de Salmo 139. Vamos lá. Salmo de número 139. Interessante, está aqui. Salmo escrito pelo rei Davi. 139, versículo 7 a 9. O que está escrito? Vamos lá. Vamos conferir. Se tomares as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então Deus está em todos os lugares. Mas olha só o que diz o versículo 7. Eu vou repetir, vou voltar do versículo 7 até o 9. É interessante isso aí. Para onde me ireis do teu espírito? Ou para onde fugireis da tua face? O 8. Se puseres ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. O versículo 9. Se tomares as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Então, Deus ele é onipresente, significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui no Brasil, ele pode estar no Japão, na China, na Argentina, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, né? Independente do fuso horário, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Letra B, né? Onipotente. O que isso significa, onipotente? Ele é o todo-poderoso, né? Tem todo o poder. Aí nós temos o Salmo muito conhecido, 91. Vamos lá ver o Salmo 91, muito conhecido dos irmãos que leem uma Bíblia e têm a Bíblia como regra de fé. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. E ainda existe outra referência também, que é Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 26. Outra referência, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Então ele é onipotente, o Todo-Poderoso. Vamos lá, letra C, onisciente. O que é isso? Tem conhecimento perfeito de todas as coisas e toda a ciência. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 4. Mas tem um texto aqui em Hebreus que eu quero compartilhar. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Vamos lá. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tem temor, né? Que é o Senhor. Então, não existe nada que o Senhor não tem conhecimento. Então, ele é onisciente. Ele tem ciência de todas as coisas. Todas as coisas estão cientes diante dele. Então, ele é onisciente. Vamos lá. Letra D. Ele é criador. Ele criou todas as coisas do nada, por sua vontade. Aí, Gênesis capítulo 1, do princípio criou Deus os céus e a terra. E o Salmo de número 121, versículo 2. Ele é criador de todas as coisas. Letra E. Ele é santo. Só ele é totalmente, perfeitamente santo. Então nós temos o texto em Levítico, capítulo 19, versículo de número 2 e 28, capítulo 20, versículo 8, e 1 Pedro 1,
versículo 16. Então, ele é santo. Somente Deus. Ah, mas eu sou santo. Nós somos santificados por ele, porque o Espírito de Deus, por misericórdia, habita em nós. Vamos lá. Letra D aqui, espírito. Ele é espírito com personalidade e sabedoria. João capítulo 4, até citei isso aqui, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, ele é espírito. Né? Ele tem o conhecimento, ele não depende, ele não está limitado a um corpo humano, ele não está limitado ao ser humano, mas ele é espírito. Letra F, ele é justo, age com justiça, sem acepção, né, de pessoa. Então ele é justo. Então, que Deus te abençoe, né? Essa é a aula de hoje. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, né? Nos ajude a propagar a palavra de Deus. Que Deus, né, em Cristo nos abençoe. Na aula, né, na outra aula, nós vamos dar continuidade na questão dos atributos de Deus, né, e a Trindade divina. Inscreva no nosso canal. Esse é o curso básico de teologia, matéria Teologia Sistemática 1. Deus te abençoe. E nunca se esqueça, nada além da Bíblia.